Um carro ocupa aproximadamente o espaço de 42 bicicletas. Incentivar o uso desse meio de transporte pode evitar, entre outras coisas, congestionamento e emissão de gases poluentes. O tema do Habitat de hoje é mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um desafio de grande parte das cidades e pensar em meios de transportes alternativos aos carros e motos pode tornar o trânsito menos complicado. Mas se por um lado os veículos automotores são os principais meios de locomoção da população, por outro também são responsáveis pela emissão de CO2. Esse gás é um dos mais poluentes e prejudiciais ao meio ambiente que poderia ser evitado com o uso correto do catalisador dos carros. Essa peça do veículo inibe o lançamento desses fluidos na natureza. Ele faz uma depuração, na verdade, dos resíduos do motor do veículo, só que ele tem a obrigatoriedade de sair da fábrica o veículo e não tem a obrigatoriedade de manutenção depois. Vencido o catalisador, pode ser descartado, não tem legislação hoje que obrigue a reposição dele. O catalisador realmente ele faz esse papel de catalisar esse resíduo que vem do motor e larga com menos impacto ao meio ambiente. É por isso que os gestores de municípios e estados brasileiros têm incentivado o uso de bicicleta como uma alternativa de transporte, além de ter emissão zero de qualquer gás de efeito estufa ou outro componente dos combustíveis fósseis, ainda ganha na velocidade, já que não é necessário ficar horas parado no trânsito. A bicicleta vem se tornando uma alternativa ao uso do carro. Dá para dizer que ela já ocupa um espaço grande entre a população? Com certeza, a bicicleta, e os japoneses já fizeram isso no final do século passado, meados ali de 1998, já definiram que o veículo do terceiro milênio será a bicicleta. E com certeza nós colocamos muitas bicicletas aonde nós colocaríamos um veículo. No Brasil, há atualmente cerca de 70 milhões de bicicletas, mas quase não há lugares exclusivos e seguros para se trafegar, especialmente nas grandes cidades. Uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que os municípios brasileiros têm 1.118 quilômetros exclusivos para bicicletas. Isso representa apenas 1% da malha viária das capitais de todo o país. Rio de Janeiro e São Paulo se destacam por ter o maior número de ciclovias. Juntas, elas têm 689 quilômetros de vias para ciclistas. Hoje nós temos um plano de mobilidade, né, que existe aí há mais de 8 anos. Esse plano hoje, para continuar a implantação dessas ciclovias, ela requer hoje um reestudo. É necessário nós termos hoje uma reavaliação, principalmente de impacto, de vizinhança, ver o que houve de mudanças, várias empresas se instalaram nesses espaços. Então há necessidade de fazer um reestudo, pelo menos nessa parte do centro, do microcentro, para reavaliarmos então essa condição e ver qual o melhor caminho para a implantação. Com o ar cada vez mais poluído, as bicicletas se tornaram um meio de transporte alternativo. Mas e se elas viessem com uma pegada diferente, que pudessem dar uma ajuda ao meio ambiente? Pensando nisso, Juan Musi, um uruguaio radicado em São Paulo, criou um produto diferente. Ele apostou em bicicletas feitas com garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e outros resíduos plásticos. E esta aqui é a última invenção, que é um quadro de bicicleta hecho com material plástico, mezclas de materiales plásticos, nuevos o reciclados. Con esto construimos este cuadro que damos garantía vitalicia y se desenvolvió en función de nuestros conocimientos de ingeniería, de bicicletas y de plásticos, de polímeros. Y llegamos a esta definición. Esto ya está siendo vendido en varios países del mundo, exportamos ya para varios países. Tenemos un proyecto muy interesante en Perú, en Cuñamuno, en Cusco, donde las crianzas de la región trocamos los embalajes de tónicos por bicicletas y hoy ellos van a la escuela con bicicletas que antes hacían 3 kilómetros a pie para poder ir a estudiar.
Cada bicicleta é composta por 5 quilos de plástico que chegam até a empresa através de ONGs que se propuseram a fazer o recolhimento desse material no lixo. E o que sempre foi visto como um problema para o meio ambiente, para o empresário, é uma solução. É um projeto que está começando a aparecer agora como um MDL, um mecanismo de desenvolvimento limpo, que mostra as possibilidades de fazer uma mobilidade urbana com materiais que já foram usados, combustíveis fósseis ou outros materiais que são já desechos de nossa sociedade. Os materiais plásticos são cortados em pedaços bem pequenos, que são triturados até virar grão. Os grãos recebem aditivos químicos para ficarem mais resistentes. Um deles protege o plástico contra a ação do sol. Toda essa mistura é colocada em uma máquina, uma espécie de molde, que cria cada uma das partes da bicicleta. Mais 5 horas e o quadro deste veículo está pronto para receber as demais peças. As partes de alumínio são feitas com latinhas retiradas do lixo. O resultado é uma bicicleta que não precisa de pinturas, soldas ou amortecedores. Todo o desenvolvimento tecnológico, químico e os laboratórios que se realizaram aqui em Brasil hicieron posible que esto también se funcionase y se realizase en toda América Latina. Esta bicicleta de la marca Musi Cycles, ella está siendo preparada para ser la bicicleta del futuro. ¿Por qué? Porque no usamos minerales, ni bauxita, ni alúmina para poder fabricarla. En realidad, fabricar una bicicleta inyectada es una situación diferente, o sea, es única en el mundo, além de que está patenteado en más de 140 países, pero es la única bicicleta del mundo que es inyectada en una pieza única y que sale del molde en media de 3 minutos. A invenção do Juan ainda não chegou em Montenegro. Quando vier, provavelmente vai ser um dos veículos de transporte do Marco. Ele usa a bicicleta não só para a prática de esportes, mas também para ir ao trabalho. Eu uso inclusive para ir ao trabalho. Eu pedalo, tenho a parte esportiva que eu gosto, mas eu uso também para ir ao trabalho. O Marco herdou o amor por andar em cima de 2 rodas do pai. O patriarca era apaixonado por competições de ciclismo no Rio Grande do Sul e passou essa paixão para o empresário. E Marco sabe o quanto essa influência foi e é boa não só para a saúde dele, como também para o meio ambiente. O meu pai foi corredor também, né? Então, assim, isso é uma coisa que vem no sangue. Meu pai corria de bicicleta, ele não tinha carro, tudo era mais difícil na época, ele ia muitas vezes, saía daqui de Montenegro, ia a São Leopoldo, Novo Hamburgo, pedalando, corria, ganhava e tinha que voltar pedalando. E a gente acaba pegando daí eu comecei vendo as pessoas falar sobre ele, peguei gosto, comecei a correr também. Eu fui campeão gaúcho, tirei 3º no brasileiro. Hoje eu pedalo só por prazer mesmo. Eu ando porque realmente eu gosto. Agora, o momento que tu pode fazer uma coisa que tu gosta e sabe que tu está ajudando o meio ambiente, os motoristas deveriam pensar que cada ciclista, tem uma frase que diz, poderia ser um carro na tua frente. Então respeita que é um carro a menos que está no trânsito, né, atrapalhando. Então a gente respeitar o ciclista também. O único problema apontado por Marco é a dificuldade de ter segurança no trânsito quando trafega de bicicleta pelas ruas da cidade de Montenegro. O empresário enfatiza que seria importante ter uma ciclovia no município. Assim, tanto os motoristas quanto os ciclistas saberiam seus lugares e o respeito seria mútuo. Desde criança tá nesse meio, o pai tem loja, a gente cresceu nesse meio, a vida toda andando de bicicleta, para mim é tranquilo. Mas eu vejo por amigos, assim, crianças também, o pessoal tem bastante dificuldade porque o trânsito é violento, né? A gente, na verdade, precisaria ciclovias, né? Para o ciclista ter mais segurança para poder andar de bicicleta. O Habitat de hoje fica por aqui, nós nos vemos na semana que vem. Até lá, tchau!